E aí, como estão? Muito boa tarde, vamos às informações. São 13h46 do dia 17 de abril. O mês já está passando e as coisas vão mudando. Se tem acordo, se não tem, enfim, estão se atacando. Bom, vamos aos detalhes do que está acontecendo na Rússia, do que acontece no mundo, das reações internacionais. A Europa já está reagindo. O Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, já reagiu. Macron, Giorgia Meloni e outros também. Vamos ver os comentários, muito obrigado por nos acompanhar. Se você está assistindo ao vivo ou está assistindo depois, agradeço se você deixar um like, compartilhar. Ajude-nos para que o canal possa estar aqui todos os dias, com informações, com o que acontece no mundo. Muito obrigado por estar conosco. Vamos aos detalhes, às informações. Um grande abraço para a Panterita, para quem mais está por aí, para Eliseu, para José Domingues, para Wendy. Saudações para Nova York, muito bom. Então, vamos aos detalhes, às informações. Começamos com esta imagem, pois bem, surpreendente, vamos ver por aí esta imagem. Bem, mais imagens da Arábia Saudita. Com essa queda de granizo que tem sido registrada nos últimos dias, que bom, deixou essas rochas cheias de gelo, cobertas de gelo, mostrando esse lugar ainda mais inóspito do que realmente é. Bom, outra imagem que surpreende é a seguinte. É essa operação mostrada pela Ucrânia com ataques de drones, que continuam sendo parte fundamental do seu ataque. As forças de operações especiais ucranianas têm destruído o centro secreto de tecnologia de drones russo com ataques de precisão. No Donbass, outra imagem que chama a atenção é a reação de Macron a tudo o que está acontecendo em relação ao Irã. Vamos ouvir. Vamos reforçar e acelerar o planejamento que já iniciamos, coordenados com o Reino Unido, para estabelecer uma missão que será neutra, completamente separada de qualquer um dos beligerantes, com o objetivo de apoiar e proteger os navios mercantes que transitam pelo Golfo. A partir da próxima semana haverá uma reunião de planejamento em Londres e, ao mesmo tempo, é claro, as ações diplomáticas continuarão. E haverá uma coordenação total e estreita com os americanos e os israelenses. Já implementamos, no que diz respeito à França, medidas substanciais na região para proteger nossos cidadãos, tranquilizar nossos parceiros na região e nos permitir enfrentar qualquer eventualidade. Por exemplo, a França conta com uma força naval robusta no Mediterrâneo Oriental e no Mar Vermelho, perto do refúgio. Por mais robusto que tudo isso seja, parte estará no Mediterrâneo Oriental, parte no Mar Vermelho e parte será destinada ao esforço que acabei de descrever. Então, a mensagem de... Vamos a outra mensagem nesta ocasião de Giorgia Meloni. A Itália está disposta a participar nesse contexto, fornecendo um certo número de unidades navais, de acordo com o que for autorizado pelo Parlamento italiano, conforme a nossa Constituição. Isso está de acordo com o que já fizemos em outras missões. A missão é Áspides, que foi uma missão implementada em uma área próxima ao Estreito de Hormuz, então acredito que podemos considerá-la um bom exemplo. A missão de hoje é... Este é o exemplo e a reação que vem de Giorgia Meloni, mas o chanceler alemão, Emmers, disse o seguinte: vamos ouvir sobre esses assuntos e também sobre as armas nucleares que o Irã poderia tentar obter. Vamos ouvir. Alcançar um fim duradouro para esta guerra. Nossa mensagem, também em coordenação com todos os nossos parceiros, é que o Irã deve encerrar seu programa nuclear, deve parar de atacar Israel e os estados do Golfo, e deve reabrir o Estreito de Hormuz de forma confiável, permanente e sem qualquer tipo de pagamento para a livre circulação marítima. Outra reação que chama a atenção é a do primeiro-ministro do Reino Unido. Posso confirmar que, junto com a França, o Reino Unido liderará uma missão multinacional para proteger a liberdade de navegação assim que as condições permitirem. Esta será uma missão estritamente pacífica e defensiva, destinada a tranquilizar o transporte comercial e apoiar o desminamento.
Convidamos todas as nações interessadas no livre fluxo do comércio global a se juntarem a nós. Algumas já manifestaram sua disposição em contribuir. Vamos cuidar disso. Isso faz parte da repercussão gerada por esse comentário do Reino Unido, mas Donald Trump diz o seguinte: Você sabe, Líbano, né? Eles vão trabalhar com Hezbollah, se demitirem Jake Sullivan, senhor. eles compram petróleo iraniano. O quê? Você ainda quer comprar petróleo iraniano depois disso? Bem, vamos ver. Quero dizer, nossa relação com o Irã está muito boa agora, por mais difícil que pareça. Acho que é uma combinação de 4 semanas de bombardeios e um bloqueio muito forte. O bloqueio talvez seja até mais poderoso que os bombardeios. Bom, como vocês têm estado, como tem passado, vamos ver diferentes reações também sobre outros temas, para depois irmos ao que está acontecendo na Rússia. Mudando de assunto, mas também importante nas reações internacionais, há um comentário por parte dos Estados Unidos sobre as reformas judiciais que foram realizadas no México. Vamos ouvir qual é a opinião dos Estados Unidos a respeito. E bom, para a comunidade que está ao vivo, também vamos conversar mais adiante sobre o que está acontecendo com o alerta que foi emitido pelos Estados Unidos por causa de uma série de tempestades. Já está no nível 3, são 50 milhões de pessoas em alerta. Vamos conversar sobre o que acontece. Isso no tema da Síria, a reação, por sinal, do Reino Unido e dos Estados Unidos. No tema da Ucrânia, por parte do secretário do Exército. Não o secretário de Defesa, mas sim o secretário do Exército. Um republicano que, esse Discord, né? Que fez um comentário muito interessante sobre o tema da Ucrânia, hein? Muito interessante, mas isso a gente vê daqui a pouco. Vamos às informações do que está acontecendo neste momento na reação do Congresso. No Congresso dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, diante de uma audiência que questiona especificamente sobre as reformas judiciais do México. Tema complicado. E para a comunidade que está chegando, vocês já sabem o que fazer, já sabem como ajudar o canal, então não preciso dizer mais nada, vamos aos detalhes. Eu promovi uma cooperação de segurança mais profunda com o México e apresentei uma resolução no Congresso expressando profundas preocupações com as reformas constitucionais que mudaram radicalmente o sistema judicial do México. Espero que esta administração também esteja extremamente preocupada com esses acontecimentos. Sabemos que isso é um fator limitante para o investimento americano no México. As reformas judiciais no México deixarão os juízes expostos à influência da República Popular da China ou de organizações criminosas transnacionais. Desde que você se tornou o SBO para assuntos do hemisfério ocidental, quantas vezes um funcionário do governo Trump falou publicamente sobre as reformas judiciais no México? Chico. Não posso contar quantas vezes publicamente, mas tivemos conversas repetidas com o México sobre esse assunto. Acho que, como você sabe, não podemos dizer que ter juízes eleitos seja ipso facto contrário a um bom Estado de Direito, já que temos isso em muitos estados dos Estados Unidos. Mas o que estamos dizendo, e fizemos isso em conjunto com a comunidade de investidores dos Estados Unidos no México, é que são necessários juízes qualificados, que sejam independentes, que não estejam a serviço dos cartéis, dos chineses, nem de mais ninguém. E por isso é um tema que nos preocupa. Deixamos isso claro, mas acredito que o principal impulso do lado mexicano é esse. Se querem atrair investimentos, precisam fazer as coisas, mesmo dentro do modelo que adotaram, para que as pessoas tenham confiança em seu sistema judicial e que ele não seja usado contra os investidores. Então é um trabalho em andamento, com certeza. Obrigado. É um trabalho em andamento. Bom, então é isso, né? É algo que eles estão tentando entender, que vem pontos negativos, vem pontos positivos, mas é algo que preocupa principalmente o investimento. Que o poder judiciário possa estar sendo influenciado, segundo eles, por grupos do crime organizado ou até mesmo por países estrangeiros como a China. Não é bom que não tenha essa independência que é tão necessária, né? Essa é a preocupação que eles têm e que, bom, estão tentando analisar mais a fundo um tema interessante. Vamos também para esse outro assunto.
O reconhecimento por parte de qualquer país da legitimidade da ocupação israelense das colinas de Golã sírias, acredito que é um reconhecimento inválido, porque esse é um direito do povo sírio e não de nenhum Estado. Um Estado pode renunciar a parte do seu território se o seu povo estiver de acordo com isso, mas não pode vender nem reconhecer como de Israel a terra de outros, como aconteceu com o reconhecimento do presidente Trump das colinas de Golã, ocupadas como parte de Israel. Por outro lado, a comunidade internacional continua apoiando o direito da Síria sobre essa terra. Na última votação, reunimos mais de 134 países de todo o mundo para reconhecer que as colinas de Golã são, sem dúvida, território sírio e que estão ocupadas pelos israelenses. As negociações passam por várias etapas. Primeiro, houve um acordo de cessar-fogo entre a Síria e Israel. O acordo de 74 foi mantido por mais de 50 anos. Israel violou gravemente esse acordo com infrações após a queda do regime anterior, em 8 de dezembro. Agora estamos entrando no primeiro nível, que é buscar um acordo de segurança que garanta a retirada de Israel às linhas de 74 e estabelecer novas regras para ou cumprir o acordo de 74 ou modificá-lo de forma que garanta a segurança de ambas as partes. Depois, se isso for bem sucedido, talvez nos envolvamos em negociações de longo prazo para resolver a questão das colinas de Golã ocupadas. Uma forma diplomática de falar de uma invasão também que a Síria já tem pendente com Israel há muitos anos. Uma forma de falar também com diálogo, né? Ou seja, dizendo que é preciso dialogar, é preciso conversar, é preciso ver o que uns dizem, o que outros dizem, e em todo caso chegar a um acordo que gere segurança para ambas as partes nessa região do mundo. Bem, outro assunto pendente que é abordado pelo novo governo sírio, que também é fundamental para que o futuro seja próspero e pacífico no Oriente Médio. Outro assunto que chama a atenção é a reação que se tem nessas ligações ou conversas sobre o bloqueio que continua, aliás, no Estreito de Hormuz, continua por parte dos Estados Unidos. Ou seja, o Irã disse que já abriu completamente o estreito. Os Estados Unidos dizem que está fechado, somente para os navios iranianos. E, surge esse vídeo. Esta é a Marinha dos Céus 115. Solicitamos que retorne ao seu porto de origem no Irã. Como copia, câmbio. Entendido, senhor. Muito obrigado. Copiado, senhor. Estamos retornando ao Irã. Obrigado. Blue Sky 4, aqui é a Marinha dos Céus 115. Entendo que você retornará ao seu porto anterior de escala no Irã. Aqui é a Marinha dos Estados Unidos 115 aguardando no canal 16 câmbio. Bem, isso faz parte disso. No final das contas, quem responde são capitães de navios petroleiros, de gás ou o que for, civis, certo? E eles não vão enfrentar quem realmente vai passar a força. Não, se um grupo de navios militares está te dizendo, olha, você tem que voltar para o porto iraniano. Então, eu volto e pronto, não vão se meter em confusão. E é isso que tem acontecido nesses últimos 3, 4 dias. Essa é a situação do fechamento do Estreito de Hormuz do ponto de vista dos Estados Unidos e que, por enquanto, continua fechado nesse sentido. Agora, outro tema também muito interessante, o que diz esse de Scroll, Daniel P. de Scroll, o secretário do Exército dos Estados Unidos, que faz o seguinte comentário sobre a Ucrânia. Ouçam isso. O Exército dos Estados Unidos tem apoiado e acompanhado os ucranianos desde o primeiro dia da guerra. Eu estive em Kiev, passei muito tempo com muitos dos líderes ucranianos, e eles mudaram fundamentalmente a maneira como os seres humanos se enfrentam nos conflitos. Eles fizeram um trabalho absolutamente incrível inovando. Declarei publicamente que estamos aprendendo muito com eles e nos adaptando às lições que nos ensinaram. Bem, é interessante essa audiência, onde o secretário do Exército dos Estados Unidos, este de Scroll, reconhece o que foi aprendido no conflito armado. E isso também é uma mensagem para Donald Trump, porque, estava ou se pensava em deixar de apoiar a Ucrânia. E isso, também estão acontecendo movimentos nos quais, internamente, até mesmo como republicanos, estariam dizendo: olhem, nós aprendemos e vimos que a proposta ucraniana é a que agora está servindo como base de como se faz uma guerra moderna.
na qual sim, claro que há trincheiras, mas também uso de robôs, drones e, bem, uma adaptação basicamente constante. Não se transformou um país para poder se defender de um invasor nesse caso. E uma questão em que vimos, por exemplo, no Irã e em outros países, já indícios do aprendizado dessa guerra, de um lado e do outro. Fique atento a esse tema que é muito interessante, mas falando sobre isso, há movimentos massivos. A Rússia está fazendo movimentos massivos neste momento. Vamos aos detalhes do que se sabe. A Rússia estaria mobilizando 20.000 soldados adicionais para o leste da Ucrânia, segundo a inteligência ucraniana que foi citada pelo Financial Times. Vamos para a região onde esse movimento estaria acontecendo, mas o que se observa é que para essa região, para essa zona, estão aumentando as tropas de uma maneira tremenda. É que houve uma perda de pessoal muito grande em toda essa região nos últimos meses. E diante disso, o ritmo da guerra não quer diminuir. Pelo contrário, a Rússia quer acelerar isso enviando mais soldados, possivelmente para uma situação em que eles não vão voltar com vida. O objetivo estratégico seria tomar o controle total da região de Donetsk antes de setembro, uma meta que, até o momento, seria complicada. Pelo menos, o movimento indica a preparação de uma nova ofensiva em grande escala no Sudeste, o que pode intensificar significativamente os combates nas próximas semanas. Isso, bem, a gente vai ver se vai acontecer ou não. Mas Donetsk é uma região crucial que eles querem adicionar como parte do acordo que pode acontecer no final do ano. Se é que chega. A possível ofensiva sugere que a Rússia estaria tentando mudar o ritmo da guerra, buscando consolidar certos territórios. Também a instalação que gerou uma perda de fornecimento externo de energia elétrica é a de Zaporizhia. Aliás, vocês se lembram da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa? Pois é, tem sido assim. É um assunto que constantemente gera preocupação. Veja, neste momento está sendo relatado que há apagões constantes, até mesmo por dias, na usina nuclear. Por que isso importa? Se essa usina nuclear não recebe energia, resfriar os reatores nucleares, isso pode gerar um problema enorme, ou seja, um acidente nuclear. O fornecimento foi restaurado depois de ter ficado sem energia por um momento durante esses períodos. Não é como um apagão total de um dia, mas sim uma situação em que durante o dia acontecem apagões constantes. A luz vai embora e volta, vai embora e volta. De acordo com o que relatam, isso é restaurado quase que imediatamente. A AIEA adverte o Organismo Internacional de Energia Atômica da ONU. Eles alertam que a segurança nuclear continua instável, vulnerável diante desse conflito. A combinação de ofensiva e risco nuclear faz com que isso esteja longe de terminar e que, a qualquer momento, isso possa escalar para outros níveis. Outro tema chama a atenção. O supervisor do plano de deportação em massa de Trump renunciou. Ela é chamada de toda top da Ion. Esse personagem, ele é o diretor interino do ICE, basicamente, e ia continuar lá até 31 de maio, mas ao que parece, ele já deixou o cargo. O diretor interino do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, ou seja, do ICE, apresentou ontem sua renúncia. Sua carta de renúncia foi entregue ao novo secretário de Segurança Nacional, Mark Wayne Mullin, após ter sido o responsável por supervisionar o plano de deportação em massa do governo Trump. A decisão já havia sido antecipada e, me parece que ele ainda vai ficar possivelmente por mais algumas semanas. Ou seja, na verdade ele vai ficar até 31 de maio. Ele ia continuar indefinidamente, mas não queria o cargo, ao que parece. O ponto é que ele fica de fora. Por qual razão? Quem sabe, mas ele sai no dia 31 de maio. Acho que essa é a saída definitiva dele. Não, ele não pode simplesmente deixar o cargo assim. Outro assunto que também chama a atenção é essa imagem. Vamos ver se conseguimos. Na verdade não é só uma imagem, é um relatório que está sendo divulgado agora mesmo, sobre o qual comentamos há alguns minutos, sobre o urânio iraniano. Confiram isso. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã. Isso foi reportado pela agência iraniana, NINSIN, que basicamente é uma agência do regime, né? O regime iraniano afirma que o urânio enriquecido do Irã
é tão sagrado para eles quanto o solo daquele país e que não será transferido para nenhum outro lugar sob nenhuma circunstância. Eles declaram isso, aí você pensa, bom, então o que está acontecendo? Quer dizer, ele diz, Donald Trump diz que se o urânio for enviado, eles vão cuidar disso perfeitamente, sem confusão, sem problemas. Depois, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirma que não vão enviar o urânio para esse país, ou seja, os Estados Unidos não vão receber. Eles vão ficar com isso, que é algo sagrado para eles, e o assunto está encerrado, né? Então, insisto, o acordo está por um fio, né? Também durante uma entrevista à CBS News. O presidente Trump afirma que o Irã concordou em deixar de apoiar, que o Irã vai deixar de apoiar grupos terroristas por procuração no Oriente Médio, como o Hamas, o Hezbollah e os UTIs. Ou seja, o Irã supostamente não vai mais apoiá-los. Coisa que, sinceramente, é preciso ser muito ingênuo para acreditar em algo assim, né? Isso não vai acontecer. Eles vão continuar apoiando seus grupos indefinidamente, sem nenhum problema. Eles continuaram fazendo isso todo esse tempo e vão continuar. Só acredita em outra coisa quem quiser. Bom, esse também pode acreditar. Vale acreditar no que quiserem, mas no final das contas eles deixaram isso muito claro. E os apoios a esses grupos vão continuar. É que eles fazem parte deles. Não é como se pudessem deixar de apoiar o que faz parte deles. Ponto. Agora, Trump quer vender a ideia de que eles basicamente controlam o Irã, que eles controlam o que a Guarda Revolucionária faz e o que não faz, e isso não acontece. Acho que a Guarda Revolucionária já percebeu que vai aceitar tudo, como fez com o Cid Rodrigues. E não acontece nada. Esse é o assunto aqui. Agora, outro tema que também chama a atenção dentro do que está acontecendo no mundo é um tema talvez muito local, mas que realmente me chamou a atenção. Estudantes do IPN ocupam o canal. Para denunciar o desvio de recursos, deram a eles. Eu entendo que eles conseguiram espaço no Canal 11 para tratar do assunto e garantem que, inclusive, vão protestar na Copa do Mundo diante dessa situação. Estudantes do IPN ocuparam as instalações, pelo que entendi do Canal 11. Não sei se emprestaram para eles, se eles ocuparam, talvez tenham ocupado, mas estão pedindo a renúncia do diretor-geral. Afirmam que o IPN está em decadência e apontam para a nova fundação. Consideram-na fraudulenta e criticam também a eliminação dos fundos fiduciários. E bom, isso é parte do que foi mostrado no Canal 11, vamos ouvir. O final de Ciências Biológicas do Instituto Politécnico Nacional, acompanhado pela Escola Superior de Economia e pela Escola de Medicina. Depois de 2h30 esperando para sermos um pouco ouvidos, conseguimos a atenção para emitir um comunicado não só para toda a comunidade politécnica. Bom, isso faz parte da publicação que foi feita, na qual, eles colocaram seus pontos, falam até mesmo da possibilidade de impedir a realização da Copa do Mundo. Eles chamam outros estudantes para se juntarem aos protestos e às reivindicações diante do que estão exigindo, que é um tema que já vem sendo comentado há algum tempo, em que dizem que há uma falta de recursos enorme na qual se manifestam. Pelo menos é isso que a Assembleia diz. Da Escola Nacional de Ciências Biológicas, pelo que sei, junto com a de Medicina. Dentro disso, falam de um desvio de orçamento, entre outras coisas. Bom, evidentemente é importante. Vamos ver qual será a reação a respeito. E enquanto isso, vamos para outros assuntos importantes. Lembra-se do caso muito curioso, não apenas uma nota curiosa. Esta já é uma notícia de algum tempo atrás. Mas, de repente, é interessante relembrar reportagens que foram feitas em outros tempos e um caso que tem sido retomado ultimamente. Você já viu em vários meios de comunicação. Um caso que já comentamos aqui. The James Scott. Sim, esse indivíduo. Vejam, vamos ver se conseguimos colocá-lo na tela. É esse indivíduo. Vamos ver se é este. Se eu puder ver com uma imagem um pouco menor. Este senhor que está aqui. Este senhor que está aqui.
Uma pessoa que foi sentenciada à prisão perpétua por inundar uma cidade. Ou seja, isso já aconteceu lá por 1993. Sim, com certeza eles relatam isso por volta das 8 da noite, em 16 de julho. Um Dick se rompe em West 15, onde, bem, fica no rio Mississippi. Havia uma barreira ali. O Dick em West 15 colapsou de forma repentina, provocando uma inundação devastadora. O desastre teria devastado milhares de hectares, destruído infraestrutura essencial e gerado perdas milionárias estimadas entre 15 e 20 bilhões de dólares. Imaginem só, vejam isso. Em meio ao caos, surgiu a suspeita de que esse senhor, que na época tinha 24 anos quando tudo aconteceu, James Scott, participava como voluntário no reforço do Dick. A acusação foi muito louca, porque acusavam Scott de ter sabotado o Dick para evitar que sua esposa voltasse para casa e, assim, poder continuar festejando com seus amigos. Segundo o promotor, Scott removeu proteções do Dick e criou um canal para permitir a passagem da água, provocando o colapso. Nunca houve provas físicas diretas, gravações, digitais ou testemunhas presenciais da suposta sabotagem. A condenação se baseou principalmente em depoimentos indiretos e também porque ele tinha uma reputação de pequenos delitos. Em 94, ele foi condenado à prisão perpétua sob a lei criada para punir catástrofes provocadas associadas ao terrorismo e sabotagem grave. Apesar de um tribunal ter anulado a primeira condenação por irregularidades, um segundo julgamento o declarou culpado em apenas 3 horas de deliberação e sem uma investigação aprofundada. Engenheiros afirmaram ser quase impossível uma pessoa sozinha destruir um dique desse porte, apontando que ou havia causas naturais ou era muita pressão da água. Isso é o que dizem os engenheiros. A inundação afetou toda a região. Mais de 1.000 diques falharam e cerca de 54 mil pessoas foram evacuadas. Isso reforça a ideia de que se tratou de um desastre de grandes proporções, não causado por ele. Mas ele ficou famoso por ser aquela pessoa que supostamente causou uma inundação em uma cidade, para conseguir o que queria e continuar na festa, né? Supostamente, o caso continua gerando divisão. Esse caso ainda é lembrado? Bem, procurando mostrar que, é importante entender que às vezes existem casos de injustiça. Nesse sentido, ele passou 3 décadas na prisão e espera uma audiência de liberdade condicional em julho deste ano. Por isso o caso voltou à tona este ano. Pode ser que concedam a liberdade para ele. Até agora, depois de 30 anos, ele continua dizendo que não foi, mantém sua inocência até o momento. Ele diz que é inocente e insiste nisso desde, há 30 anos. Bom, aí está o caso curioso do dia de hoje. Vamos então aos comentários. Como vocês têm passado aí no estado? Muito obrigado por me acompanharem nesses que já são, acho que 3, né? 3 transmissões ao vivo. Atualizações que fazemos ao longo do dia. Cebola, como você tem estado nas transmissões ao vivo e nas gravações que sempre tentamos postar aqui para informar sobre o mundo? Enorme. Saldo Cebola, o Eliseu, e como você tem estado? Muito bom. MKMTK. E sim, eu acho que foi a China que tirou isso. Diz, como você tem estado? Que coisa, hein? Os ucranianos têm que redirecionar todo o seu pessoal e seu arroz. Este cria uma zona para eliminar em massa os inimigos antes que se posicionem. Ou os russos, diz. Como você tem estado, Francisco? Olá. Quem mais está aqui? Saudações à comunidade que assiste depois. Obrigado a todos que assistem depois. Francisco Vice-Vix Escarça, como você tem estado? Muito obrigado aos membros do canal. Obrigado porque essa comunidade de membros em grande parte faz com que este canal seja possível. É resultado de muitos esforços, não é? Comunidade inscrita, apoiadores com assinatura e quem não se inscreveu, mas nos visita diariamente. Agradecemos a todos também, não é? E aí, como você tem estado? E Trump só especula e obtém lucros milionários com seus amigos milionários, com suas declarações de fazer o mercado subir e descer. É um assunto que terá que ser investigado a fundo.
porque claramente há sinais de que existe manipulação constante, que basicamente tem sido o grande negócio de um grupo de pessoas próximas, evidentemente, ao presidente Trump. É um tema pelo qual ele já foi acusado várias vezes e que ainda precisa ser investigado. A Casa Branca recentemente teve que vir a público para dizer cuidado com essas especulações, ou seja, como se quisesse melhorar um pouco a própria imagem nesse assunto. Assunto complicado. Saudações e obrigado pelo comentário. Josh, ótimo. Como você tem estado, Cláudio, né? Um grande abraço. Que bom te ver, Cláudio, para você e toda a equipe, obviamente, da estação de rádio. Manda um grande abraço. Gisela Hintz, como você está? Rigoberto Bermudes, um grande abraço. Ele manda saudações e diz que assiste todas as transmissões, embora não tivesse comentado ao vivo. Obrigado, Rigoberto, por comentar pela primeira vez. Juan Carlos, como você está? Saudações à Argentina, obrigado pelo comentário, Guilherme Escobar, e a toda a comunidade que nos acompanha. Então, um grande abraço mais adiante, pois voltamos com outra atualização. Saudações, Carlos, um abraço para Tijuana, muito bom, Dorian Enix. Saudações também, saudações, Dorian, como você está? Espero que esteja bem. Bom, nos vemos em breve, até logo.